Seja bem-vindo ao canal Curiosidades em Fluxo, onde exploramos as curiosidades mais fascinantes sobre a continuação do filme Interestelar. Se você ama essa fascinante história de ficção científica e quer uma continuação dela, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. O amor transcende o tempo e o espaço em Interestelar. No final de Interestelar, um dos pontos mais polêmicos é a declaração de Doutora Brande sobre o amor. A gente vê ela ali, já com a missão quase completa, e ela solta a seguinte frase: o amor transcende o tempo e o espaço. E, para muitos, isso pegou de jeito. Como assim, amor? Estamos falando de uma missão espacial, de buracos de minhoca, gravidade, ciência pesada. E, no fim, o filme coloca o amor como o grande protagonista da resolução de tudo. Eu entendo a polêmica, sinceramente. A gente passa horas e horas no filme, mergulhando nas teorias científicas, no conceito de buracos negros, na física quântica, na relatividade. E, no final, tudo é resolvido porque o Cooper, o personagem principal, interpretado pelo Matthew McConaughey, se conecta emocionalmente com a filha, Marf. Se não tiver uma base sólida de como isso pode ser explicado de maneira científica, fica complicado para muita gente aceitar. E olha, não é para qualquer um engolir isso. A doutora Brande defende que o amor é o que vai permitir que ela visite o planeta de Edmunds, porque ela acredita que o amor transcende até o espaço-tempo. E sim, ela tem toda uma carga emocional com Edmunds, já que ele era o grande amor da vida dela. Aí ela fala que devemos acreditar nisso, e que o amor pode ser a chave para tudo que a ciência não consegue explicar. Mas a pergunta é, será que é mesmo? Será que a ciência e o amor podem se juntar de uma forma tão simples assim, em um filme que tenta explicar tudo com base na física, com teorias científicas que, muitas vezes, ultrapassam a nossa compreensão atual? A crítica à conclusão de Interestelar veio justamente por esse motivo. O filme nos entrega uma solução mágica, quase mística, para um problema que parecia ser puramente científico. A solução aparece quando o personagem de McConaughey entra no buraco negro e, ao invés de morrer ou ser destruído, ele consegue transmitir informações para a filha através de um fenômeno que, na visão do filme, só poderia ser explicado por amor. A doutora Brande, com suas crenças, entra nessa ideia de que é o amor, mais do que qualquer equação, que nos conecta além das dimensões físicas. Agora, o que eu gosto de observar aqui é como o filme vai construindo, ao longo da trama, esse vínculo entre o Cooper e a Marf. É uma relação muito bem trabalhada, especialmente porque a atriz mirim, que faz a Marf criança, manda muito bem. A gente sente o amor ali, sente o desespero de uma filha que quer entender o que está acontecendo, e a gente entende o desespero de um pai que está distante, tentando fazer tudo para salvar o futuro dela. É uma construção emocional pesada, que faz com que a gente, enquanto espectador, se apegue a essa relação. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco estranho. Como é que a solução para um problema gigantesco, que envolve a sobrevivência da humanidade, vai ser resolvida com base no amor entre pai e filha? Eu diria que o filme toca em um ponto interessante, que é a força do vínculo humano, mas é difícil encaixar isso dentro de uma explicação científica. A gente sabe que a ficção científica muitas vezes toma liberdades poéticas, e isso está ali claro em Interestelar. Mas será que o filme não exagerou na dose de poesia? Será que a força da conexão emocional deveria ser o elo que faltava para resolver algo tão complexo quanto a salvação do planeta? No final das contas, o filme cria uma espécie de paradoxalidade. Você tem uma história que começa com uma base científica sólida, com cálculos de física, com equações sobre buracos negros, com teorias de cientistas renomados, e de repente a solução vem de algo que parece um milagre. Isso gerou, com razão, uma série de críticas. Afinal, muitas pessoas queriam ver uma explicação mais plausível, mais enraizada na ciência que o filme construiu até aquele momento. Mas será que Interestelar estava mesmo tentando nos dar uma explicação científica para tudo? Ou será que, no fundo, ele estava apenas explorando a ideia de que, mesmo em um universo aparentemente impessoal e regido por leis físicas imutáveis, os laços humanos podem ser a chave para o impossível? Isso, claro, gera uma discussão enorme. E talvez o filme, ao colocar o amor como fator transcendental,
estivesse apenas dizendo que, em momentos de extrema necessidade, as forças mais misteriosas da nossa existência, como os laços afetivos, podem ser o que nos salva. É uma filosofia que toca profundamente o público, mas ao mesmo tempo faz a gente questionar: será que é mesmo isso que vai salvar a humanidade, ou é só mais uma licença poética do diretor? A grande questão é que Interstellar nos oferece várias respostas, mas elas ficam sempre em aberto. O amor, neste sentido, se torna quase um conceito abstrato. E é por isso que tanta gente se sente dividida sobre o final do filme. Afinal, ele está dizendo que o amor pode ser tão poderoso quanto a ciência? Ou ele está apenas usando o amor como uma metáfora para algo mais? O filme abre esse debate, mas não dá respostas claras. E, talvez, isso seja o mais interessante, ele nos faz refletir sobre até onde o amor pode nos levar, e até onde a ciência pode nos explicar. O medo da continuação e o impacto no legado de Interstellar. Quando a gente fala de Interstellar, uma das grandes questões que sempre surge é: deveria ter uma continuação? Essa é uma discussão que tem gerado muita polêmica, e é curioso pensar no impacto que uma sequência poderia ter sobre o legado desse filme. Algumas pessoas até sugerem que Interstellar é tão grandioso que ele deveria continuar, mas, por outro lado, muitas outras têm um receio enorme de que isso estrague a experiência. E eu sou do time que acha que a continuação é uma faca de dois gumes, pode ser incrível ou pode destruir tudo. Vamos ser honestos, Interstellar já é uma obra-prima, e esse tipo de filme, com uma construção tão forte e um impacto tão grande, às vezes é melhor deixar intocado. Continuar com a história pode ser uma ótima oportunidade para expandir o universo que Christopher Nolan criou, mas também pode ser uma grande armadilha. Acontece que as continuações, muitas vezes, acabam caindo na tentação de repetir a fórmula do primeiro filme, ou pior, forçar uma narrativa que tenta amarrar todos os pontos, o que pode se tornar um desastre. Eu, por exemplo, tenho um medo genuíno de continuações. Não sei vocês, mas é sempre um risco, porque a continuidade de uma história tão forte como Interstellar pode facilmente se perder no caminho. Quando você tenta expandir um universo que já foi bem estabelecido, você pode acabar com algo que simplesmente não faz jus ao original. Um exemplo clássico disso, que a gente já viu muitas vezes no cinema, são filmes que, quando ganham sequência, acabam perdendo a magia, a essência do que os tornaram especiais em primeiro lugar. Agora, se você parar para pensar, o que Interstellar representa para a ficção científica? Ele já está se tornando um clássico da mesma forma que 2001, Uma Odisseia no Espaço se tornou, e aí a grande questão é: será que uma continuação realmente seria bem-vinda? Será que, no final, isso só prejudicaria a obra, e o filme se tornaria só mais uma sequência comercial, feita para explorar a marca e o nome de algo que já está no topo? Eu entendo que o apelo de uma continuação seja forte. Afinal, quem não gostaria de ver Cooper de novo, ou explorar mais sobre o que aconteceu com a humanidade depois do fim do primeiro filme? E, claro, a relação entre Cooper e Murphy deixa um gancho perfeito para uma possível sequência. Mas, se formos pensar bem, o que Interstellar nos entregou foi um fechamento que não precisa de mais explicações. A história já foi contada de forma sólida e emocionalmente satisfatória. Uma continuação poderia acabar oferecendo algo desnecessário, talvez até uma explicação excessiva para algo que já foi resolvido de maneira aberta e poética. Vamos comparar com outro exemplo de filme que gerou uma continuação muito aguardada, O Coringa. O primeiro filme, com Joaquim Fênix, foi simplesmente sensacional. Era um estudo profundo do personagem, com uma construção que transformou a história em algo muito além de um simples filme de super-herói. E aí, vem a sequência, que já está sendo criticada por muitos, e existe uma sensação de que talvez o segundo filme não consiga atingir o nível do primeiro. É um risco que a gente corre, e parece que estamos sempre à mercê desse perigo quando falamos de continuações. E aí, tem também aquelas sequências que acabam não dando certo, como Matrix. O primeiro filme, para muita gente, é considerado uma obra-prima da ficção científica. Aquele conceito de realidades alternativas, a filosofia por trás da Matrix, tudo foi revolucionário para a época. Mas, quando você olha para as sequências, já sente que a mágica foi diluída.
O segundo e o terceiro filmes da franquia tentaram expandir o universo, mas acabaram deixando a desejar. E quando falamos de Interestelar, é exatamente esse tipo de risco que me faz ter medo de uma continuação. Se a sequência não for bem feita, ela pode acabar manchando a reputação de algo que já é incrível por si só. Agora, claro, não podemos negar que há sequências que funcionam muito bem. Se você pegar a trilogia De Volta para o Futuro, por exemplo, é impossível não reconhecer que ela é uma das melhores trilogias de todos os tempos. Cada filme complementa o anterior, sem perder o brilho. Mas, e se fosse só o primeiro filme? Será que o legado de Volta para o Futuro seria tão grandioso sem as continuações? O que me faz pensar é que algumas histórias simplesmente não precisam ser estendidas. Interestelar é uma dessas histórias. Ele tem início, meio e fim. A jornada de Cooper e Marv está encerrada, e talvez seja melhor deixar assim. Claro, a ideia de expandir o universo de Interestelar é tentadora. Mas será que vale a pena mexer nesse vespeiro? Será que uma continuação conseguiria trazer algo realmente novo, ou seria só uma tentativa de capitalizar em cima de um nome? Às vezes, a melhor escolha é deixar a obra como está e permitir que o público continue a refletir sobre as questões que ela levanta, sem a necessidade de amarrar tudo com uma sequência. E essa discussão sobre Interestelar me faz pensar em várias outras obras que, ao longo do tempo, se tornaram clássicas porque permaneceram intactas. Elas não tentaram explorar mais, não tentaram seguir o mesmo caminho comercial. Fizeram o que precisavam fazer e deixaram o legado para gerações futuras. Será que Interestelar tem esse potencial de se tornar uma obra que vai ser lembrada por muito tempo, sem precisar de uma continuação? Ou será que o futuro pode ser repleto de sequências que tentam desmistificar a obra original? E, no fim, a resposta pode estar na nossa relação com o filme. Talvez Interestelar tenha sido feito para ser um filme único, com uma história que nos toca de maneira profunda, e a ideia de uma continuação seja, na verdade, um convite para que a gente reinterprete o filme, sem a necessidade de saber o que acontece depois. Talvez, ao contrário de outras franquias que se estendem sem necessidade, Interestelar seja uma dessas raras obras que ganham força justamente por não precisarem de mais explicações. Possíveis expansões no universo de Interestelar, spin-offs e prequels. Agora que já discutimos a questão de uma continuação, vamos entrar em uma área que eu particularmente acho muito interessante, a possibilidade de expansões no universo de Interestelar, mas de uma forma um pouco diferente, sem necessariamente uma sequência direta. Eu tô falando de spin-offs ou prequels, que poderiam explorar outras partes desse universo sem mexer diretamente na história principal, ou melhor, sem estragar o legado da obra original. Tem muita coisa que ficou em aberto no filme, e a gente sabe que em universos tão complexos, sempre dá para explorar outras histórias e teorias. E aqui que entra a minha visão sobre um possível prequel, algo que poderia ser sensacional. Uma coisa que sempre me fascinou sobre Interestelar é que, apesar de todo o foco nas viagens espaciais e no drama humano, o filme deixa muitas questões para o espectador. Por exemplo, quem são esses astronautas que foram enviados aos planetas distantes antes do Cooper e da tripulação? O que aconteceu com eles? Como as anomalias gravitacionais começaram a surgir, e o que levou a NASA a enviar a missão em busca de novos mundos? Essas perguntas são fundamentais para o enredo de Interestelar, mas o filme não as responde de forma profunda. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é que um prequel poderia explorar essas questões de uma forma mais detalhada. Imagina só, um filme que mostre a jornada dos 12 astronautas enviados aos planetas antes do Cooper. A gente poderia conhecer um pouco mais de cada um desses personagens e entender os desafios que enfrentaram, as decisões difíceis que tomaram, e as descobertas que fizeram nos planetas desconhecidos. Esse é o tipo de expansão que não comprometeria a história de Interestelar e, ao mesmo tempo, teria seu próprio charme. Acho que poderia funcionar perfeitamente. Além disso, uma das coisas que ficou sem explicação no filme é como as anomalias gravitacionais começaram. O que gerou essas distorções no espaço-tempo que acabaram levando Cooper à NASA e à missão de salvar a humanidade? Uma teoria popular entre os fãs é que, antes de Cooper acessar o buraco negro e conseguir transmitir as informações para sua filha Marv, havia outro astronauta desses 12 enviados, que possivelmente foi o responsável por essas primeiras distorções.
Esse astronauta poderia ter ficado perdido, talvez até morto, e isso teria gerado as anomalias que atraíram a atenção da NASA. Um filme explorando essa teoria poderia ser incrível, pois traria uma nova camada de complexidade para o universo de Interstellar, sem contradizer o filme original. Outro aspecto que poderia ser abordado em um prequel seria o surgimento da humanidade na Terra, os eventos que levaram à escassez de recursos, o colapso ambiental e, eventualmente, a necessidade de abandonar o planeta. O filme de Nolan já nos dá uma visão sombria do futuro da Terra, mas nunca mergulha profundamente nesse passado. Um filme que mostrasse a transição da Terra dos tempos de abundância para essa escassez total poderia ser fascinante, talvez até mostrando as últimas tentativas de salvar o planeta antes de a humanidade realmente ter que abandonar a Terra. Isso traria mais profundidade ao enredo de Interstellar e ajudaria a explicar ainda mais o contexto em que os personagens estão inseridos. Se a gente for pensar bem, um prequel não necessariamente precisaria ser uma continuação direta da história de Cooper e Murphy. Ele poderia ser uma história paralela que explora uma parte diferente do universo do filme. Isso funcionaria especialmente bem se a narrativa fosse ambientada em torno da teoria dos buracos de minhoca ou da exploração de outros planetas. Imagine um filme que trate da ciência por trás dos buracos de minhoca, como esses fenômenos são descobertos e estudados. Como a NASA chegou a um ponto de conseguir enviar missões além do nosso sistema solar. Como essas tecnologias foram desenvolvidas. Esses seriam elementos que poderiam ser explorados sem alterar o rumo da trama original. Agora, vamos falar de um spin-off. Eu sei que muitas pessoas vão pensar, mas spin-off é só um negócio comercial, né? Uma tentativa de lucrar em cima do sucesso do filme principal. Mas, sinceramente, se bem feito, um spin-off poderia realmente trazer algo novo e interessante. Como eu mencionei antes, os 12 astronautas enviados aos planetas poderiam ganhar sua própria história. Talvez um desses spin-offs focasse em um desses astronautas e suas experiências no planeta que, no final, acabaria sendo uma espécie de missão falha. Seria uma oportunidade de explorar o lado mais humano de um astronauta que, em sua jornada, enfrentou medos, desafios e talvez até traumas. Isso poderia ser uma exploração profunda de como a solidão, o desespero e a busca por uma nova casa para a humanidade afetam a mente e a moral dos personagens. Outro spin-off que poderia ser interessante seria sobre o relacionamento entre Cooper e Murphy, mas dessa vez explorando a vida dela após o fim do filme original. Talvez uma história que mostrasse como Murphy lidou com a sua missão de salvar a Terra, o legado de seu pai, e como ela lidou com a perda e a responsabilidade. A narrativa poderia explorar a adaptação da humanidade em um novo mundo e como Murphy, agora mais velha, tenta ajudar a reconstruir a Terra a partir do que foi deixado para trás. Isso não desrespeitaria a trama de Interstellar e, ao mesmo tempo, daria a Murphy um novo papel em um mundo pós-Cooper. E não podemos esquecer das teorias que circulam sobre o filme. O próprio conceito de anomalias gravitacionais e a origem do buraco negro ainda não foram explicados completamente. Será que há uma possibilidade de que essas distorções no espaço-tempo tenham sido causadas por uma tecnologia avançada, ou quem sabe por esses seres superiores que são sugeridos durante o filme? Um spin-off focado na origem dessas distorções e desses seres poderia ser uma forma de expandir o universo de Interstellar de maneira profunda e intrigante. Isso daria um toque de mistério ao filme e abriria portas para um novo tipo de narrativa que fizesse jus ao universo já estabelecido. Eu acho que uma das coisas mais legais de uma expansão do universo de Interstellar é que ele já possui uma base muito sólida de conceitos científicos que podem ser explorados de diversas maneiras. Podemos falar sobre física quântica, gravidade, buracos negros, viagens no tempo, colonização espacial, e por aí vai. Isso oferece um campo vasto para criar histórias paralelas que não precisam seguir diretamente a linha principal, mas ainda assim podem ser incrivelmente interessantes e satisfatórias. Agora, me parece claro que uma continuação direta talvez não seja a melhor escolha para Interstellar, mas há muitas maneiras de expandir e explorar esse universo. Seja através de um prequel que preencha as lacunas deixadas pelo filme original, ou de spin-offs que abordem personagens e eventos secundários, há muito que podemos explorar nesse vasto universo sem perder o que fez o filme ser tão especial. Teorias e mistérios não resolvidos de Interstellar.
Agora que exploramos as possibilidades de uma continuação ou expansão do universo de Interestelar, eu quero falar de algo que é parte fundamental da experiência de assistir a esse filme: os mistérios não resolvidos e as teorias que os fãs criaram. Um dos maiores trunfos de Interestelar é justamente o fato de deixar o público com várias perguntas e teorias, o que torna o filme ainda mais fascinante. Tem tanta coisa que não é explicada de maneira direta, o que faz com que a história ganhe uma camada de profundidade e nos instiga a pensar sobre as possibilidades. Então, vou tentar explorar algumas dessas teorias e mistérios que ainda permanecem sem resposta e que, sem dúvida, poderiam ser usados para expandir o universo do filme. Primeiro, vamos falar do ser interdimensional ou ser superior. Esse conceito é introduzido de maneira muito sutil, mas é uma das partes mais intrigantes do filme. Quando Cooper entra no buraco negro e chega ao Tesserato, aquele espaço de múltiplas dimensões onde ele vê sua filha no passado, ele começa a interagir com esse ser de dimensões superiores. A teoria é que esses seres não são humanos, mas talvez uma versão futura da humanidade, ou seres de uma civilização mais avançada que desenvolveram a capacidade de manipular o espaço-tempo. Eles podem estar tentando salvar a humanidade, ou talvez já tenham completado a transição para uma nova forma de existência. Essa ideia levanta muitas questões, como: quem são esses seres? Eles são humanos que evoluíram para uma versão quase divina? Ou são outra espécie, de algum lugar além do nosso universo? Existe a possibilidade de que esses seres sejam uma representação da próxima fase da evolução humana, onde os humanos são capazes de manipular o espaço e o tempo. Ou talvez seja uma manifestação das próprias consciências humanas após transcendermos as limitações físicas. Eu, particularmente, acho que essa parte do filme poderia ser explorada com mais detalhes em um prequel ou mesmo um spin-off, pois há muito a se desenvolver aqui. Outro grande mistério que ainda não foi resolvido é o que aconteceu com o planeta Miller. Aquele planeta com uma gravidade tão forte que o tempo lá passa de maneira muito mais devagar do que na Terra. Quando Cooper e sua equipe vão até lá, a tragédia acontece, com a morte do Dr. Brand e a perda de tempo valioso. Porém, algo que sempre me deixou curioso é como exatamente o planeta Miller consegue gerar essa distorção temporal tão extrema. É uma questão científica e até filosófica, porque Interestelar fala muito sobre a relatividade, mas nunca deixa claro como a gravidade extrema pode fazer com que o tempo passe de forma tão diferente de um lugar para o outro. Esse é um conceito fascinante, que poderia ser explorado em uma narrativa que mostre como essa distorção aconteceu e o impacto disso no destino da tripulação da NASA. Será que, de alguma forma, esse fenômeno pode ser controlado? O que mais existe nesse planeta que ainda não foi descoberto? Falando um pouco sobre a mensagem de Cooper para Murphy, que é um dos momentos mais emocionantes do filme, a grande dúvida que fica é: quem foi o responsável por essa mensagem? Cooper, em teoria, ainda não havia acessado o buraco negro quando ele envia os dados, mas dentro do filme ele parece estar em uma posição onde já tem acesso ao passado e ao futuro ao mesmo tempo. A teoria mais popular é que, ao entrar no buraco negro, Cooper entra em uma espécie de loop temporal onde ele pode interagir com o passado e o futuro simultaneamente, enviando a mensagem de forma que nunca teria sido possível se ele estivesse apenas viajando no tempo. Mas a pergunta ainda persiste: como isso foi possível? A teoria do paradoxo de Bootstrap é uma das mais discutidas pelos fãs, onde as informações que Cooper envia para Murphy se tornam a própria causa daquilo que ele está tentando resolver. Ou seja, ele cria a mensagem que ele mesmo recebe, gerando um loop de causalidade. Essa teoria, por mais complexa que seja, abre uma série de possibilidades sobre o que realmente acontece quando entramos em uma singularidade. Outro mistério que nunca é totalmente explicado é o que realmente aconteceu com o planeta Man. No filme, o planeta Man é revelado como sendo um lugar habitável, mas que, na verdade, é um engano do próprio Dr. Man, que mentiu sobre a viabilidade do planeta para tentar escapar da situação desesperadora em que se encontrava. Mas o que ninguém explica é como ele conseguiu criar uma atmosfera artificial de forma tão rápida e eficiente. O planeta Man poderia ser uma espécie de laboratório ou estação espacial criada por alguma tecnologia avançada, talvez uma tentativa de civilização anterior tentar criar um ambiente de sobrevivência em planetas desconhecidos. Ou quem sabe o próprio Dr. Man tenha criado essa atmosfera de forma mais simples, e o planeta tenha sido apenas um experimento fracassado.
O filme não dá uma explicação clara, mas abre portas para teorias que poderiam ser desenvolvidas em uma possível continuação ou expansão do universo de Interestelar. E por último, temos o enigma do buraco negro e da singularidade. Quando Cooper e sua tripulação entram no buraco negro, eles são transportados para um ambiente multidimensional, e toda aquela sequência parece desafiar todas as leis da física que conhecemos. No entanto, o filme nunca nos dá uma explicação definitiva sobre o que é, de fato, o buraco negro em Interestelar. Ele é um portal para outro universo? Uma representação do infinito? Ou talvez uma transição para a próxima fase de evolução da humanidade? O que acontece depois de atravessar o buraco negro? Será que eles se deparam com um novo espaço-tempo, ou apenas uma continuação do nosso próprio universo, mas com regras diferentes? Essas questões podem ser exploradas em mais detalhes, trazendo novas dimensões para o universo de Interestelar. Esses são apenas alguns dos mistérios e teorias que ainda pairam sobre Interestelar. O mais interessante é que o filme, ao contrário de muitos outros, não dá todas as respostas, e justamente por isso, ele se torna ainda mais fascinante. Ele nos provoca, nos faz pensar, e abre um leque de possibilidades para o que poderia vir a seguir. Para mim, essa é uma das maiores qualidades do filme, a liberdade de interpretação, o que deixa a porta aberta para múltiplas expansões, seja através de teorias, prequels, spin-offs ou até mesmo continuação. Se um dia Christopher Nolan decidir revisitar esse universo, eu acho que ele tem muito material para trabalhar, e a curiosidade sobre o que acontece no futuro da humanidade e a expansão do conhecimento sobre o espaço-tempo certamente iriam continuar a alimentar as discussões entre os fãs. Agora, eu quero saber de você, qual foi a cena do filme que mais te impressionou? Comente abaixo dizendo sua cena favorita e por quê. Quem sabe você não tem alguma lição que tirou desse vídeo. E se você chegou até aqui, parabéns! Você é persistente e está sempre em busca de mais curiosidades. Isso mostra que você está comprometido com o nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e conferir esses 2 vídeos que preparamos especialmente para você, e que vão te surpreender ainda mais. Dê uma olhada nas recomendações na tela final.